Tudo bem, pessoal? Sou o professor Felipe Karaszek, sou professor de Filosofia, Ciências Sociais e História da Cultura. No nosso encontro de hoje, nós estudaremos a temática Sociologia Brasileira. O que significa esse conteúdo, essa área de estudo? Quem são os seus principais pensadores? Quais são os principais desdobramentos, desenvolvimentos, fases dessa história? Tudo isso a gente vai conhecer hoje, vai estudar hoje com profundidade. Eu vou dividir o nosso estudo em algumas partes. Eu explico para vocês, será assim. Em primeiro lugar, eu vou fazer um contexto geral do que é a sociologia brasileira. Quando isso começou, que ciência é essa, por que ela teve um começo, vamos explicar esse sentido. Como ela começou, com quais objetivos, em qual contexto cultural, qual era a sua proposta, o seu escopo de estudos. Então vai ser, em primeiro lugar, essa apresentação geral para nós conhecermos a temática sociologia brasileira, sua história, sua gênese, sua proposta. Em segundo lugar, eu passarei a uma análise dos principais pensadores e pensadoras no contexto dessa ciência chamada sociologia brasileira, que tem como foco o pensamento sobre a cultura brasileira. E eu apresentarei os autores e as autoras envolvidas nessa interpretação do Brasil, da brasilidade, da cultura brasileira, a partir dos seus conceitos fundamentais, né? Então eu não pretendo fazer uma experiência analítica e biográfica de cada um ou de cada uma, e sim explorar a história da sociologia brasileira a partir dos principais conceitos desenvolvidos pelos pensadores e pensadoras. Isso vai nos dar uma gama interpretativa e uma classificação bem mais organizada nesse passo a passo de conhecimento desse assunto, dessa temática tão importante. Então, por uma questão didática, pedagógica, eu escolhi a entrada em cada um dos autores e autoras pela via conceitual. E eu acho que isso nos dá uma boa camada, assim, uma boa densidade interpretativa. Eu acho que é melhor para conhecer e estudar esse assunto. Então, assim que eu farei com vocês. Então, nós seguiremos dentro de um processo, em primeiro lugar, apresentativo da sociologia brasileira e de suas intenções, como surge essa ciência, e em seguida passamos ao estudo dos principais autores e autoras da sociologia brasileira, focando nos seus principais conceitos e suas transformações ao longo do tempo. Então, é isso que nós faremos. Então, vou começar pela primeira parte anunciada. Em primeiro lugar, vamos estudar o sentido de sociologia brasileira e quais são suas intenções. Então, assim, em primeiro lugar, é possível dizer que a sociologia brasileira, ela nasce como uma ciência da maneira que nós estamos desenvolvendo aqui, com um método, com um objeto de estudos, com uma determinada intenção acadêmica nos anos 30 do século XX, entre 1930 e 1940. Vamos estender um pouquinho, entre 1930 e 1945 são publicadas as primeiras obras dessa nova ciência sociologia brasileira, que tem essa tendência e essa vontade acadêmica. O que eu quero dizer com isso para vocês e o que eu acho que é bem importante marcar a respeito dessa fundação e desse início? Vocês podem se perguntar assim, mas não existia sociologia antes da geração de 30 do século XX? Não existia um pensamento interpretativo da cultura brasileira? A resposta seria, existia, mas de maneira ensaística, de maneira ainda eurocêntrica. A maneira de interpretação da cultura brasileira era de um ponto de vista ainda colonial, do ponto de vista do colonizador. Não havia sido criada ainda uma proposta metodológica, hermenêutica, de interpretar o Brasil desde dentro. O que aconteceu no Brasil e na cultura brasileira
quando ele é pensado como objeto de estudo, ou quando a cultura brasileira é pensada como objeto de estudo, nos seus processos de transformação, desde a colonização, em relação a todas as etnias, culturas, crenças, tradições que se encontraram nesse território. Algumas por uma via do período da colonização, outras porque seres humanos foram escravizados e trazidos contra a vontade para o Brasil. Outra via étnica, os povos originários brasileiros, os ameríndios brasileiros, dentro de um processo de lidar com o colonizador e também lidar com processos de escravização, de extermínio, de genocídio e também de genocídio humano e cultural. E algo aconteceu dessa relação no início com uma violência mais explícita e com o passar dos séculos com uma violência menos explícita, mas ainda implícita e estrutural. Então essa é a intenção da geração de 30. É considerar esses argumentos que eu estou trazendo como apresentação da motivação do surgimento da sociologia brasileira e afastar o pensamento sobre Brasil, brasilidade, cultura brasileira, relações entre as matrizes étnicas que constituíram a cultura brasileira, afastar do ponto de vista eurocêntrico, colonial, europeu exclusivamente, ensaiando a partir de um ponto de vista positivista, de um ponto de vista de uma antropologia evolucionista que acredita que as civilizações, que todas as culturas e civilizações, na verdade todas as culturas, melhor, transitam de estados de selvageria e barbárie até estados civilizatórios e que tu tem modelos de civilização para criar um tipo de antropologia, um método comparativo entre as sociedades. E aí essa era a principal base, o recurso teórico que fundamentavam as interpretações do Brasil e de várias outras culturas e sociedades. Os primeiros sociólogos brasileiros, esses pensadores que eu cito dentro da geração de 30, desejaram criar as obras fundamentais e fundantes desse pensamento. Nós dizemos assim, como nós outrora falávamos da sociologia clássica europeia, nós dissemos os clássicos da sociologia, Comte, Durkheim, Marx, Weber. E aí nós lembramos que quando eu digo clássicos, significa fundadores, os primeiros interessados em trazer isso para um campo mais científico, rigoroso, de estudos contundentes, afastar um pouco do ensaísmo subjetivo e ainda com um certo tipo de contaminação conceitual, trazer um tipo de emancipação dessa ciência, trazendo seu próprio campo de estudo. A gente pode dizer que para a sociologia brasileira, os seus clássicos, ou seja, os seus fundadores, são os autores da geração de 30. Porque foram os primeiros a tentar, a esboçar a criação da sociologia brasileira como uma ciência, né, acadêmica, universitária. Veja que é um próprio momento de estruturação e estabelecimento das universidades brasileiras. Então isso tem um momento de aparecimento e de acontecimento relativo também a uma questão institucional. As universidades do Brasil estão se consolidando, estão nascendo no século XX, lá na geração de 30. E esses primeiros intelectuais, professores, pesquisadores, envolvidos com essas temáticas, mas também de uma intenção metodológica de consolidação acadêmica e universitária, estão modelando os seus cursos e os seus pensamentos. Agora, afastados no tempo, nós podemos daqui dizer que eles estavam consolidando a própria ciência sociológica interessada numa interpretação do Brasil livre das interpretações coloniais, eurocêntricas, exclusivamente seletivas. Não pensar o Brasil com tudo o que aconteceu aqui dentro desde a colonização. Então essa é a primeira intenção. Os primeiros autores, então, de uma sociologia brasileira
desejam compreender a gênese, o surgimento, o nascimento da cultura brasileira. E se há agora um objeto de estudos da sociologia brasileira, que é a cultura brasileira, o que é a cultura brasileira? Quais são seus elementos? O que a compõe? Quais são os pontos que nós podemos elencar, encontrar nos nossos objetos de estudo que nos esclareçam e nos tragam mais informações sobre essa ainda abstrata expressão, cultura brasileira? Agora, desde dentro, no nosso tempo, tentando criar algo novo, original, sem a repetição das visões europeias na sociologia e na antropologia evolucionista, trazendo uma nova vestimenta aos estudos sociológicos e antropológicos centrados nas nossas particularidades e especificidades. Então essa é a intenção desses autores e esse é o sentido de gênese da cultura brasileira. Ora, como faremos isso ou como fazer isso, né? Imersão nas condições históricas, sociais e políticas vigentes em nosso processo de colonização. E aí vocês vão perceber que os clássicos, os fundadores da sociologia brasileira, com as publicações das primeiras obras, ora se dedicam mais para questões históricas do processo de formação da cultura brasileira, outros autores se dedicam mais às questões das relações sociais, de como as diferentes etnias se encontraram e como foi essa relação entre elas. Outros autores se dedicam mais a questões políticas e econômicas para pensar o Brasil. Isso vai depender muito de qual é o princípio de inspiração de cada pensador aqui. Vejam que interessante, né, pessoal? Nós estamos na geração de 30 do século XX. Nós estamos bem pertinho, nessa época, dos fundadores da sociologia clássica na Europa. Veja, do ponto de vista dos autores da geração de 30, eles estão próximos de Weber, de Durkheim, e logo mais um pouquinho para trás, de Comte e de Marx. Então, assim, esses autores eles estão sendo lidos, estudados, interpretados e motivando nesses pensadores brasileiros a criação e uma adaptação desses métodos para pensarmos a nossa própria cultura. Então, eles estão próximos dos fundadores da sociologia clássica e isso vem também com um motivo de inspiração. E nós sabemos que os sociólogos clássicos europeus, Durkheim, Comte, Marx e Weber, têm estudos que ora focam mais em história, ora mais em sociologia ou sociedades, ora mais em política, ora mais em economia. E aí, dependendo de qual a inspiração de cada clássico da sociologia brasileira, o foco fica mais forte nessas áreas. Então, por exemplo, nós vamos ver um autor e eu direi a vocês, olha, a abordagem desse autor é mais econômica, esse aqui é mais político, esse aqui parte mais das características da personalidade do brasileiro, tenta explicar os motivos dessa personalidade. Então é nesse sentido que se desenvolve e que se desdobram essas interpretações e essas intenções. Bom, apresentado essa explicação de introdução ao que motiva a sociologia brasileira a surgir, a acontecer, em que aspectos isso vai acontecendo e quais as motivações e intenções, nós estamos diante das principais obras agora que constituem o escopo de publicações que são considerados as obras fundantes da sociologia brasileira, ou seja, aquelas primeiras obras que dedicaram a sua intenção para conseguir construir a sociologia brasileira como método. Isso vai tendo uma série de desdobramentos e de desenvolvimentos posteriores. Tá? Vou citar, eu organizei para vocês em ordem cronológica e eu vou citar a cronologia dessas publicações, mostrando o encadeamento entre elas. Considerada a primeira grande obra de sociologia brasileira, é uma obra focada na antropologia brasileira. Eu diria que é uma primeira intenção de um estudo por uma via antropológica da formação
da cultura brasileira. E pelo próprio título tu já pode notar ou tu tem evidências suficientes para notar como o autor abordará as suas reflexões antropológicas sobre a constituição da sociedade brasileira. Percebam, casa grande e senzala. A própria dualidade social, o próprio conflito social ancorados em uma distinção socioeconômica que afasta o convívio dessa sociedade, mas que junto a esse afastamento produz também um encontro e uma miscigenação. Essa obra, Casa Grande e Senzala, foi publicada em 1933 por Gilberto Freire e tem uma intenção descritiva da formação da cultura brasileira de um ponto de vista focado na antropologia e no método antropológico descritivo, procurando e buscando aquela ideia de observador participante de um método clássico de antropologia, na qual um espírito ou um certo tipo de posicionamento crítico em relação àquilo que está sendo descrito não é a intenção da obra. Descrever como observador participante, mas evitando juízos de valor sobre o que é encontrado. Isso vai produzir depois uma série de debates internos da sociologia brasileira que alimenta, inclusive, uma série de reflexões e pensamentos que levará em consideração se, dada a história de violência no Brasil, dos colonizadores com os seres humanos oriundos da África e escravizados, trazidos à força para o Brasil a fim de trabalho forçado. E a relação de violência com os povos originários brasileiros, se ainda é possível não ser crítico no Brasil, se é possível fazer uma descrição não posicionada, não engajada na crítica, se essa neutralidade antropológica se sustentaria no caso de consideração da história do Brasil. Bom, é um debate que dura até hoje. Eu não escondo a vocês, durante todo o meu curso, eu não escondo os posicionamentos dos debates que acontecem. Eu digo a vocês, é um debate que ainda acontece e vai depender da escolha da abordagem interpretativa de cada um. Alguns acham que pode acontecer a descrição neutra de um tipo de antropologia, outros autores da escola crítica de sociologia e antropologia vão dizer que não é possível, que a violência nunca é aceitável, muito menos a neutralidade diante dela, e que ela deve ser sempre posicionada, engajada e crítica, que não é possível fazer teoria social sem engajamento crítico, que é necessário engajamento crítico. E isso é um debate até hoje, essas polarizações. Eu diria que não é nenhuma polarização ou é um tipo de gradação. Essa relação entre a crítica engajada e a descrição neutra não posicionada tem várias gradações e divisões, mas essas gradações alimentam outro debate, poderíamos falar há muito tempo sobre isso, mas com certeza não há consenso na interpretação e na recepção dessa obra e vocês vão encontrar muitas posições diferentes sobre os conceitos que Gilberto Freire apresenta aqui. Eu apresento a vocês as intenções da obra, a inspiração metodológica, como foi a recepção disso e o que a gente pode usar aí como motivo e fundamentação do pensamento. Mas ainda é um debate. Não é um caso aqui de dizer, está certo ou está errado. Isso é muito simplista e não é a nossa abordagem aqui, nem nunca foi, Então, assim, é um escopo amplo de debate, considerem todas as opções, Tem aí um buffet de escolhas teóricas, Vocês sirvam-se à vontade, Mas eu, por honestidade intelectual, sempre apresento que algumas coisas permanecem em debate sem consenso, porque o próprio conhecimento se alimenta desse tipo de debate e isso é muito bom, Então, uma obra que eu diria assim, polêmica, e produz reflexões tanto a favor quanto críticas até hoje. Então, uma obra ainda em estudo. Não é o único trabalho do Gilberto Freire. Gilberto Freire é um pensador, um intelectual brasileiro que teve muitas obras, teve muitas participações
no cenário público brasileiro. Eu diria que, como é um recorte histórico para um determinado objetivo específico desse curso, nós falamos sobre isso. Mas o meu conselho, assim, uma orientação seria: conheçam todo o escopo da obra do Gilberto Freire, assistam suas entrevistas, suas falas. Eu acho que dali tiraríamos mais informações além dessas, que são super importantes para pensar a obra inteira de um pensador como ele. Na sequência, também em 1933, foi publicada uma das primeiras obras que fundaria no futuro uma visão crítica da colonização brasileira. Essa obra foi intitulada A Evolução Política do Brasil, de Caio Prado Júnior. Essa obra está em diálogo, no sentido posterior no tempo e na história, com essa obra do Caio Prado de 42. Eu botei as duas aqui porque essas obras se relacionam na formulação e na consolidação inicial do pensamento do Caio Prado. A Evolução Política do Brasil, de 1933, e a Formação do Brasil Contemporâneo, de 1942. Essas duas obras são complementares e o Caio Prado tem com essas obras um interesse: a militância política e a demonstração por um viés econômico, ou partindo desde um ponto de vista da sociologia crítica econômica, principalmente inspirado pelas teses de Marx, de que os problemas do subdesenvolvimento brasileiro estão ancestralmente ancorados no processo de colonização que foi utilizado na chegada dos colonizadores ao Brasil. As intenções coloniais, desde o início, eram a exploração e o enriquecimento da metrópole, ou seja, explorar a matéria-prima brasileira, usando de todas as vias possíveis para isso, mas para essas riquezas serem levadas para Portugal, serem levadas para a metrópole colonizadora, sem nenhum objetivo de investimento interno, de povoamento e de enriquecimento planejado e de estruturação para um povoamento planejado. E a marca de uma colonização para a exploração e não para o povoamento traz as marcas até hoje no subdesenvolvimento brasileiro. Então, o fato de o Brasil colônia jamais ter tido uma intenção colonial para o povoamento, como aconteceu em outros países que foram colônias de povoamento e não colônias de exploração, como o Brasil, deixa suas marcas até hoje. Então, o Brasil está em um processo ainda de subdesenvolvimento, traz essas marcas do subdesenvolvimento em consequência de um passado historicamente construído e marcado pela exploração. Mesmo em uma colônia de exploração, vai dizer o Caio Prado, o povoamento acontece fora do controle da exploração, só que o povoamento acontece como? Desorganizado, desestruturado, sem uma via de reflexão, de planejamento. As coisas vão simplesmente acontecendo e se acomodando, sem uma perspectiva de longo prazo. Dá para dizer que ele ainda joga com isso e diz assim, então por isso que em alguma medida o Brasil se torna o país do futuro. Mas isso é uma ironia, ele é sempre do futuro porque é sempre para depois. As coisas são sempre para depois, o Brasil vai melhorar, mas não agora. O Brasil é uma potência, mas não agora. E isso é sempre adiado. Brasil, o país do futuro, é uma ironia para representar esse constante cíclico adiamento do projeto de uma economia nacional forte, estabelecida, durável, o que nunca aconteceu. E na visão do Caio Prado, enquanto as marcas da colônia de exploração não forem superadas, principalmente por um desequilíbrio de classes, por uma constante renovação do enriquecimento das mesmas pessoas desde o início da colonização do Brasil, uma separação de classe muito grande, uma falta de cultura política, todos esses processos ainda são as marcas da exploração. Então é um tipo de, usando o termo do Caio Prado, é um tipo de alienação dessa informação
E desse processo que a maioria das pessoas do Brasil passa. E essa própria palavra traz seu significado. A alienação, ela te afasta, ela te estranha do real sentido e significado das coisas. Isso faz com que tu não desenvolva o espírito crítico necessário para transcender essa alienação, atingir um grau de consciência de classe e atuar para a transformação das coisas. Mas isso começa com o pessoal, com a cultura política, começa com a educação. Se isso não está em vias de acontecimento, para o Caio Prado não acontecerá então socialmente, nem politicamente e nem economicamente. Então todos esses campos de consolidação de uma sociedade, no bom sentido, forte, bem estruturada, organizada, só vai acontecer se todos esses passos forem cumpridos, o que nunca aconteceu no Brasil, como uma marca ainda de ter sido colônia de exploração. Então essas são as teses principais do Caio Prado nesses dois livros, Evolução Política do Brasil e Formação do Brasil Contemporâneo. Agora nós conheceremos os argumentos contidos na obra Raízes do Brasil, de 36, do Sérgio Buarque de Holanda. Bom, pessoal, Sérgio Buarque de Holanda, a obra Raízes do Brasil. Vejam só, essa obra de 1936 acabou também entre as obras clássicas e fundadoras do pensamento sociológico brasileiro. Raízes do Brasil traz uma nova, ou trouxe para dentro desse período de consolidação do pensamento sociológico brasileiro, uma nova roupagem na abordagem da cultura brasileira. Porque vejam só, deixa eu apresentar para vocês o Raízes do Brasil, nas suas intenções, em comparação metodológica com as outras obras. Vamos fazer um pequeno ensaiozinho de sociologia comparada, só de metodologia sociológica comparada, só para a gente ter uma visão de como essas obras são importantes e de por que elas foram tão importantes para a fundação da sociologia brasileira. Vocês notaram que durante a minha apresentação da obra Casagrande e Senzala, do Gilberto Freire, a argumentação e o discurso sempre foi estruturado pela antropologia, as intenções descritivas da antropologia, o observador participante na figura do antropólogo que descreve, que tenta um tipo de colocação de si na perspectiva da cultura estudada para descrever sem interferir. Notem que isso, quando eu falo dessa maneira e apresento a obra dessa maneira, isso traz dentro dessa argumentação uma carga metodológica que explica muito dos significados que aquela obra traz, da maneira, do sentido construído por essa obra. Então a metodologia aqui é de orientação antropológica em Casagrande e Senzala. Quando eu expliquei e fiz uma contextualização da obra do Caio Prado Júnior, das duas obras, Formação do Brasil Contemporâneo e Evolução Política do Brasil, eu entrei pelo ponto de vista da economia, da formação da desigualdade, das estruturas organizativas que não aconteceram no Brasil e que deram origem a esse subdesenvolvimento brasileiro tão falado e criticado. A via de entrada, que a metodologia do Caio Prado é de origem econômica, de uma origem crítica, de uma diferenciação entre colônia de povoamento e colônia de exploração e das consequências dos restos, dos rastros que isso deixa na formação de uma sociedade, de um país quando passa por isso. E como o Brasil é o resultado desse próprio processo exploratório. E a entrada disso é principalmente econômica para a contextualização política e chegar dentro de um ponto de vista da sociedade de classes no Brasil,
a influência metodológica do Caio Prado, tanto para a sua sociologia quanto para a sua militância política, é Marx. Então, assim, as visões tanto marxianas, no sentido acadêmico, metodológico, de começar a pensar uma sociedade e a sua constituição desde o lugar da economia, dos meios de produção, de como os modos de produção acabam criando todas as outras instituições sociais e as suas consequências em nome disso. E também a necessidade de esclarecimento crítico, para que a partir dessas informações haja e aconteça uma intenção de mudança, uma possibilidade de transformação, que só pode acontecer se as pessoas em determinado momento caírem em um tipo de consciência de classe e se envolverem em um tipo de revolução transformadora. Isso pode ser inclusive temática política. Então, a visão marxiana acadêmica, metodológica do materialismo histórico, agora é transformada em marxismo, que é a tendência ideológica política de sugerir transformações sociais pela via do comunismo. Então, em Caio Prado, nós temos as duas influências. A visão marxiana do método acadêmico e a visão marxista do engajamento político com as teorias marxistas e políticas de revolução e transformação, inclusive na sua própria militância pessoal vinculada ao Partido Comunista Brasileiro. Então, notem que essas influências metodológicas dos autores, oriundas dos clássicos formadores da sociologia acadêmica no mundo, traz para dentro dessas obras a abordagem e a especificidade para entendê-los também. Esse pequeno ensaio de sociologia comparada ou de método sociológico comparado é importante para a gente entender que Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, vai também responder ou vai também apresentar as marcas do sociólogo ou da metodologia sociológica que mais o influenciou, que é Max Weber. E se nós lembramos disso, ou lembrarmos agora para a nossa aula, que o Max Weber, de todos os sociólogos, é aquele que tem uma conotação, aquele que tem uma abordagem, que ele tem intenções entre todos eles, mais, digamos assim, entre aspas, psicológicas. Aquele autor que procura e busca entender que uma sociedade, uma cultura, ela é resultado das motivações, dos comportamentos dos indivíduos que a compõem. Sintetizando isso, se você deseja compreender uma sociedade, compreenda o que motiva as intenções comportamentais dos indivíduos dessa sociedade. Então, por isso que eu disse, é um recorte psicológico. Vamos buscar entender essa personalidade, de onde essas personalidades vieram, porque as pessoas no Brasil tendem, aqui a palavra correta é tendência, porque são identificações de padrões abstratos, que depois precisam ser especificados nos seus critérios concretos, tangíveis. Mas a gente pode partir de uma abstração. Quais são os principais padrões que caracterizam as tendências comportamentais de um brasileiro? É uma experiência aqui com o conceito de tipo ideal em Weber. Se tu não lembra, dá uma revisada agora, assim, um momento para isso. Busca lá o significado de tipos ideais em Max Weber para chegar no Raízes do Brasil do Sérgio Buarque, vai ser importante, tá? Faz essa janela aqui, pausa agora, estuda e depois volta. Quando ele fala sobre a personalidade do brasileiro, ele está usando a influência do Max Weber e principalmente pensando essas características que fundariam os nossos comportamentos, mas antes, né, as nossas motivações para os comportamentos.
E aí alguns padrões são identificados. E aí quando o Sérgio Buarque publica Raízes do Brasil, ele traz uma série de estudos que vão tentar se aproximar dessas abstrações conceituais que o Weber sugere a respeito das principais tendências comportamentais e o quanto isso é oriundo e resultante dos colonizadores, das outras matrizes étnicas ou que estavam no Brasil ou que vieram ao Brasil trazidas como pessoas escravizadas, mas que a personalidade do brasileiro e o que o motiva os seus comportamentos acaba se tornando e acaba sendo uma mistura de todas essas intenções. Então, algumas motivações do nosso comportamento têm origem em uma determinada matriz étnica, às vezes em outra, às vezes em outra. E isso vai, então, assim, se consolidando primeiro abstratamente para depois receber uma tangibilidade necessária quando nós lapidamos e polimos pela diferença. Mas começar a pensar por uma abstração é interessante, mas depois tem que ser colocado dentro de um polimento, porque não dá para aceitar nesse sentido, ainda mais falando sobre comportamentos, generalizações. Isso é uma falácia, mas é uma das falácias mais comuns, a falácia da generalização. Mas Weber já diz isso. É importante uma abstração generalizante para nos aproximarmos do objeto, senão não temos nada para pensar a respeito. Depois que encontramos essa abstração conceitual e generalizada, a gente vai lapidando, polindo para ver se isso se mantém aquela especificidade estudada. Vou dar um exemplo que é bem usado no Brasil. Todo brasileiro é malandro. Tá? Vejam, aqui o problema da generalização está na palavra todo. Então assim, tá, mas se eu cheguei nessa conclusão usando Weber e Sérgio Buarque, breve exercício lógico, se eu cheguei a essa conclusão, que todo brasileiro é malandro, por mais que eu esteja usando a falácia da generalização, vamos tirar o todo daqui um pouquinho e pensar assim, eu estou afirmando que todo brasileiro é malandro porque parece que é um padrão aqui a malandragem, senão eu não estaria generalizando a malandragem. Então parece que a personalidade do brasileiro pode ser associada a esse conceito. Quando eu sei a falácia da generalização e eu tiro, eu digo, tá, mas então não posso dizer que todo brasileiro é malandro. A abstração conceitual está aqui. Tem um pouco de malandragem nessa sociedade. Isso motiva os comportamentos de alguns brasileiros. De onde isso veio? O que eu posso sugerir sociologicamente para conseguir criar conceitos e explicações que me aproximem de noções, perspectivas, algumas respostas que me ajudem a compreender melhor, porque a malandragem é um fenômeno na sociedade brasileira. Mas antes disso eu elimino a generalização, tá? Não é todo brasileiro que é malandro. Isso é o jeito que eu usei para chegar no problema. Mas agora que eu identifiquei o problema, que é a malandragem, eu vou tirar todo e vou ver onde é que isso se aplica. Em qual principal lugar isso ocorre. Aí eu posso conseguir, a partir desse exercício metodológico, me aproximar de outras coisas. Por exemplo, algumas explicações para o nepotismo no Brasil, algumas explicações para a corrupção do Brasil, alguns fenômenos para certos tipos de personalidade que oscilam radicalmente entre a honestidade e a desonestidade. E aí vejam, eu fui agora fazendo uma especificação. Opa, tranquei. Vou trocar a palavra. Eu estou fazendo um detalhamento da malandragem, trazendo para a corrupção, trazendo para o nepotismo, trazendo para outras características que também pertencem à personalidade do brasileiro, mas eu eliminei já a generalização e ainda acrescento no meu estudo. Por isso que ele tem esse tom mais psicológico, tá? Nem todo brasileiro é malandro, assim como nem todo é corrupto, nem todo usa do nepotismo ou faz isso, nem todo é desonesto. Mas em alguns lugares esses imaginários ou essas motivações existem. Agora é meu trabalho de sociólogo fazer essa especificação, fazer esse detalhamento e ver onde isso acontece. Então essa é a parte interessante do trabalho do Sérgio Buarque, mas também do Weber. Não tem como falar de um sem o outro.
O Weber criou essa metodologia de estudar a partir desses critérios de abstrações conceituais e depois lapidar e polir. O Sérgio Buarque é o primeiro a aplicar isso no Brasil, nessa obra tão interessante que é o Raízes do Brasil, uma primeira tentativa influenciada por Weber para conseguir encontrar esses principais operadores comportamentais que motivam o brasileiro e tentar criar algumas respostas. Assim. O Sérgio Buarque, na época, vai usar o termo personalismo, porque o brasileiro tem essa tendência a tratar tudo na esfera pública como se estivesse na esfera privada. Ele até cita casos interessantes, assim, algumas cartas, que estrangeiros vêm ao Brasil e ficam surpresos que só conseguiam ser atendidos muito bem em um restaurante se tornassem antes amigos do dono. E o brasileiro tem essa dificuldade com a informalidade, com a seriedade racional, não, digamos assim, completamente contaminada pela parte de um vínculo afetivo, emocional, íntimo. E que essa ideia de intimidade pode, inclusive, favorecer um bom atendimento ou ser o caminho para conquistar uma vaga de emprego, o que eliminaria o critério da qualidade de um serviço para todos de maneira não específica e também uma seleção equilibrada e não tendenciosa por uma vaga de emprego. Tudo isso são critérios que acontecem aqui por um excesso de personalismo, que significa, assim, sinteticamente, uma confusão entre vida pública e vida privada, não saber distinguir o que pertence a cada um desses meios e misturar os dois. E aí, claro, a sociedade acaba colhendo isso numa larga escala, os resultados bem prejudiciais à organização por falta dessa ideia de razão pública. Então, o personalismo brasileiro ele seria essa confusão entre o que é vida pública e o que é vida privada. O brasileiro, nesse sentido, não teria passado por uma educação iluminista, que o ensinasse a separar o que é do público e o que é do privado, o que é da tua intimidade e o que não é. E ele não sabe, porque ele mistura. Isso só poderia ser ensinado por um tipo de iluminismo, uma educação que prezasse pela compreensão e também das vantagens do uso da razão e da separação da intimidade e da vida privada, o que nunca aconteceu no Brasil. Justamente por não ter o projeto de povoamento e nem um projeto educacional constituído e forte, a marca do personalismo brasileiro é a confusão entre vida pública e vida privada, porque nunca fomos educados para o contrário disso, ou para solucionar este problema, algo que ainda permanece. Se o Sérgio Buarque usa, lá no Raízes do Brasil, vejam, de 1936, hein? Hoje em dia isso ainda é estudado sobre a ótica do conceito de malandragem, como eu citei. Um antropólogo brasileiro muito reconhecido pelos diferentes estudos que produz sobre esse traço da personalidade do brasileiro que é a malandragem, é o Roberto da Mata. E o Roberto da Mata tem grandes obras e bons artigos, uma vasta gama de publicações, levando agora até o nosso século XXI uma interpretação apurada dos conceitos de personalismo e de malandragem. E ainda o que no século XXI nós continuamos colhendo por esse, digamos assim, não ter esse projeto educacional consolidado que nos ensinasse a valorização do uso da razão pública, né, num sentido assim equiparado. E porque algumas formas de falar sobre justiça no Brasil ainda são bem complicadas justamente por esse excesso de favorecimentos, por esse excesso de personalismo e por todas essas tendências de não neutralidade que tu precisas passar para conseguir certas coisas, né? E isso seria o próprio conceito específico da injustiça brasileira, um outro problema que pertence ao subdesenvolvimento brasileiro, né? Então essas são as principais características da obra Raízes do Brasil. Ela fecha aqui o nosso ensaio de metodologia sociológica comparada, mas nos dá, assim, uma baita porta de entrada para a gente conseguir compreender as intenções de cada autor nessas obras.
E aí sim, a partir delas, nós podemos dizer que ocorreu na sociologia brasileira uma transição de uma sociologia ensaística para uma sociologia científica, com método, com objeto e cada um de um jeito. É a primeira vez que aparece na sociologia brasileira o reflexo do que os sociólogos clássicos fizeram ali na transição do século XIX para o século XX. Só que agora aplicado a um objeto específico. O que é a cultura brasileira? Como os nossos problemas surgiram? Como os nossos comportamentos surgiram? O que motiva as nossas escolhas? Por que as nossas sociedades a sociedade brasileira enfrentam tais problemas? Pelo menos aqui agora, se não temos respostas para solucionar tudo isso, nós já temos uma boa gama de 4 obras que nos apresentam cientificamente os pressupostos para pensar sobre isso, de uma maneira inovadora, de uma maneira ainda não estruturada dentro do Brasil. E é aí que a gente decreta, então, o nascimento da sociologia brasileira com a geração de 30, que são esses 3 pensadores e essas 4 obras. Tá? Normalmente esse assunto é apresentado até aqui, assim, ó, as 2 obras de 33 e a de 36, mas eu gosto muito de adicionar essa obra de 42 do Caio Prado, porque ela também pertence a um desdobramento deste pensamento que começou em 33. E aí eu acredito que os autores da geração de 30 são os fundadores da sociologia brasileira acadêmica, e não as obras que eles publicaram nos anos 30. Então, assim, peguemos os autores como fundadores, mesmo nas obras que transbordaram a década de 30. Esse é o meu sentido didático aqui, metodológico, para explicar isso a vocês. Bem, terminamos agora, então, essa segunda parte, tá? Eu vou passar para um terceiro momento da nossa aula sobre sociologia brasileira. Bom, o primeiro passo foi explicar, né, suas motivações, os seus conceitos, suas intenções. O segundo passo foi apresentar os autores, as suas obras específicas, todos os seus contextos, fazer esse pequeno ensaio de metodologia sociológica comparada, porque eu acredito que isso nos ajuda muito a entender por que cada um disse o que disse dentro desses livros. Né? Por que esse autor disse isso em Casagrande Senzala? Por que o principal conceito de Caio Prado nesses livros é esse? O que o Sérgio Buarque quer dizer com personalismo? Essa metodologia que eu apresentei a respeito desses autores nos traz assim uma outra recepção dos seus conceitos. E agora, para entrar na terceira parte da aula, eu vou fazer o que eu havia anunciado no início. Eu vou passar por dentro de cada autor e falar sobre os seus principais conceitos. Quais são os principais conceitos que cada uma dessas obras trouxe. Como eu já apresentei bastante de cada um e das suas intenções, essa parte eu serei mais sintético, assim, serei mais descritivo, para complementar e terminar esse estudo sobre os sociólogos brasileiros, os clássicos, os fundadores. Então vamos logo ver os principais conceitos em Gilberto Freire. Agora entrando nas obras dos autores que nós citamos e estudamos, nós investigaremos e conheceremos objetivamente, sinteticamente, os principais conceitos que foram desenvolvidos nessas obras, agora que vocês conhecem as intenções da sociologia brasileira, que vocês conhecem as explicações, os motivos para a sua formação e sua fundação. Também agora vocês conhecem quais são os principais critérios e influências metodológicas dos sociólogos brasileiros para escrever as suas obras, e já fiz uma boa apresentação de quais conceitos eles utilizam como objeto de estudo também. Então é um momento da aula agora, já que a gente está finalizando esse estudo, é um momento de síntese, é um momento de organização das ideias que foram apresentadas. Então eu vou pegar por autor, por obra, mas principalmente por conceito, para a gente sair desse encontro com a sensação de que nós passamos por todas as fases de conhecimento de como a sociologia brasileira começou, inspirada por quais
ideais, por quais motivações. Tá? Então, na obra Casagrande Senzala, do Gilberto Freire, nós encontramos dois conceitos principais. O conceito de miscigenação e o conceito de democracia racial. Com certeza que é o momento de abrir a janela, se não o conceito, um deles, o conceito mais polêmico da história da sociologia brasileira. Eu já vou explicar os motivos disso, de por que esse é um dos conceitos mais polêmicos, debatidos e discutidos na sociologia brasileira. Mas vamos por partes, então. Em primeiro lugar, esses conceitos são apresentados pelo Gilberto Freire na obra Casagrande Senzala, que é uma obra que estuda principalmente as relações sociais do período colonial. Voltemos ao título da obra. Então, as intenções de Casagrande Senzala é estudar as relações sociais do período colonial e como as relações sociais estabelecidas no período colonial influenciaram a formação da identidade cultural do Brasil. Então, essa é o recorte dessa obra. Por esse motivo que antes eu havia anunciado a importância de conhecer o escopo da obra do Gilberto Freire, todas as dedicações que ele fez nos seus outros estudos, para a gente não cuidar agora, para não cometer metodologicamente o fenômeno que antes nós avisávamos para ter cuidado. Não generaliza todo o pensamento do autor a partir de uma obra só, tá? Mas tem essa necessidade de observações metodológicas, né? Bota um post-it de lembrança, cuidado com a generalização, principalmente quando nós não falamos de uma obra, de toda a obra de um autor, e só de uma obra. Então a gente tem que cuidar assim, essa obra representa uma parte do pensamento do autor, e não todo o pensamento do autor, pelo menos nesse caso. Tá? Então, de novo, a especificidade é importante. Além disso, o Gilberto Freire avisa nessa obra, anuncia nessa obra, que duas coisas principais constituíram a nossa sociedade brasileira, a saber, a miscigenação étnica e a democracia racial. Vamos entender isso por partes. Em primeiro lugar, tá, há uma ideia antagônica aqui que surge, que é como pode acontecer uma relação de violência entre determinadas matrizes étnicas que estão envolvidas no período colonial do Brasil, a saber, as três matrizes étnicas são os colonizadores europeus, os africanos que foram escravizados e trazidos ao Brasil e os ameríndios brasileiros, os povos originários do Brasil. Essas são as três matrizes étnicas envolvidas durante o período colonial, em determinados momentos com violência extrema, física, e com o passar do tempo, anuncia Gilberto Freire, essa violência vai diminuindo. Essa violência ela vai se tornando menos explícita, menos física. Ao ponto que, em um primeiro momento, como resultado da própria violência, a miscigenação aconteceu, muitas vezes como resultado da própria violência. Então, a miscigenação entre os colonizadores europeus, os ameríndios brasileiros e os africanos escravizados, acontece essa miscigenação por uma via da violência, por determinados outros motivos, ao ponto de que, com o passar do tempo no Brasil, nós anunciamos, dirá Gilberto Freire, uma identidade brasileira constituída do resultado do encontro dessas três matrizes étnicas, que é marcada por uma ideia de miscigenação, de mistura, por causa do encontro, mas que no início foi violento
e que essa violência, com o passar do tempo, diminuiu, ao ponto dessas matrizes étnicas do Brasil conseguirem criar e administrar um outro sentido de convivência mais harmônico, que pode ser descrito como uma democracia racial. É aí que mora a polêmica, como eu havia dito, né? Outros sociólogos, de um ponto de vista mais crítico, vão questionar esse conceito do Gilberto Freire, justamente afirmando que esta violência marcante em toda a história do Brasil, na verdade, nunca diminuiu, nem desapareceu, ela só se transfigurou para outros lugares da sociedade brasileira. Que aquela violência física explícita contra povos originários e contra africanos escravizados, ela foi transfigurada por uma violência estrutural, para o racismo, para a desigualdade, para a miséria, para a pobreza, para a falta de direitos, para o não reconhecimento de direitos, para todos os motivos de marginalização e de exclusão social. Então há um processo de transfiguração de uma violência física objetiva explícita para uma violência simbólica. Uma violência simbólica inserida no âmago da sociedade brasileira. Então, desse ponto de vista, em nenhum momento poderia ser afirmado que há em alguma esfera da sociedade brasileira democracia racial. Porque para esses autores mais críticos disseram isso é justamente o que nunca houve no Brasil, em nenhum sentido, nem antropológico. Esse é polêmico por isso. Então a pergunta que permanece hoje no debate dos sociólogos no Brasil é possível, em alguma instância, em alguma camada da sociedade brasileira, em alguma época histórica, com todas as evidências que temos, defender que no Brasil há ou houve uma democracia racial? É uma questão que permanece. A ideia foi lançada nessa obra, o debate continua até hoje. Por isso que eu disse que é uma ideia muito polêmica. Mas a consideração aqui é não considerar uma descrição antropológica fria e neutra. É necessário, sim, considerar todos os aparecimentos de violência simbólica e a manutenção disso dentro e principalmente das esferas do poder no Brasil. E isso que é o problema. Né? Para sociólogos críticos, o racismo, a discriminação contra afrodescendentes será a marca do preconceito no Brasil, em todo o tempo histórico e até hoje. E aí nós temos um certo tipo de argumentação contundente contra o conceito de democracia racial, como algo impossível de ser até citado. Então isso é um conceito levantado aqui, principalmente pelas palavras escolhidas, pelos termos escolhidos, que necessitaria, sim, uma hermenêutica muito mais completa e profunda. O que eu posso dizer para vocês agora é polêmico e o debate continua. Até hoje. Não é um assunto definido. Tá bem? Bom, ainda em Casa Grande Senzala, o Gilberto Freire vai nos dizer assim, ele enfatiza a miscigenação como marca da identidade brasileira e da cultura brasileira, essa novidade cultural da colonização portuguesa. E com isso, como Gilberto Freire entendia o Brasil? Ele entendia a construção do Brasil como uma fusão de raças, esse termo nem se usa mais, tá? Etnias. Isso aqui é uma questão da cronologia histórica do momento, mas essa palavra até é inadequada de ser utilizada. Não existe raças entre seres humanos e nem entre nenhum ser vivo, né? Isso é um termo da cultura popular, que academicamente é completamente inadequado. Então aqui, no sentido de trazer isso para o nosso tempo histórico, nem diríamos mais essa palavra, tá? Como ela está aqui, é um bom motivo para aproveitar esse momento e dizer, não existe isso, nem usem mais essa palavra, por favor. Né? Então, assim, como a fusão de várias etnias, regiões, culturas e grupos sociais decorrentes da formação colonial, na qual os negros e mestiços teriam um papel fundamental para a formação da identidade cultural do povo brasileiro.
Vamos ver. Né? Recorte de uma sociologia que se apresenta não só pelas suas crenças, como pelo vocabulário que utiliza. Né? E com certeza, se existe o progresso moral, existe também progresso linguístico, né? As palavras que a gente poderia já pensar de outro jeito. Né? Então, esse recorte fica marcado aqui como o principal conceito do Gilberto Freire, até com informações, assim, uma maneira de apresentação que já está rompendo barreiras e construindo uma sociologia bem diferente, mas não menos polêmica, que não trata de assuntos leves. Eu gosto de dizer assim, falar de sociologia brasileira sempre dá um pouco de má notícia, assim, é uma aula pesada, assim, ela é densa, a gente não, até dá aula e fica meio entristecido, mas faz parte do processo de estudos críticos de algo que parte de um ponto de vista de trazer à tona uma série de informações que não haviam ainda sido apresentadas desse jeito. Então, o conhecimento também traz envolvimento emocional, faz parte. Ainda, como é que o processo colonial do Brasil se deu? Em primeiro lugar, no início da colonização, a violência da imposição da cultura portuguesa. E em segundo lugar, no passar dos séculos, teve um outro desenvolvimento. Posteriormente, a violência cultural portuguesa foi dissolvida em grande parte em virtude da miscigenação e do sincretismo. Sincretismo mistura, né? Encontro. Sincretismo entre povos e culturas. Por isso que a marca da família brasileira é uma família miscigenada, uma família misturada, resultante do encontro das matrizes étnicas presentes durante o período colonial. Agora, para terminar, Gilberto Freire, ou os seus principais conceitos, é importante falar, que críticas essa obra recebeu? A crítica que se mantém até hoje. Dizer que a democracia racial é um mito. O sociólogo brasileiro Florestan Fernandes é o principal pensador que dedica uma parte da sua obra a criticar o conceito de democracia racial e a anunciar a limitação desse termo e até a sua própria... Ele não é adequado, ele é um conceito completamente inadequado do ponto de vista do tempo que se trata. Percebam que Gilberto Freire está aqui numa primeira geração de sociólogos brasileiros e o Florestan Fernandes de uma segunda geração. Então eu diria assim, essas ideias já entraram em maturação, em gestação, elas já foram recebidas por uma segunda geração de pensadores e é natural, dentro do desenvolvimento do conhecimento, que a próxima geração de pensadores que aprende com a escola anterior também trace críticas e mudanças ao pensamento da escola anterior, justamente para o conhecimento se faz também pela contradição, né? Contradizer, dizer de outra maneira, confrontar o dito para que algo novo surja. Isso faz parte do método também de conhecimento. Então, ela seria um mito porque é uma ideia para o Florestan Fernandes, que é o principal crítico, fantasiosa, né? Sem relação com os reais acontecimentos na colonização. Os fatos entre colonizadores, ameríndios e afrodescendentes, destruição, escravidão, violência, submissão, imposição cultural, dominação, genocídio, exploração econômica, para dizer alguns. E Florestan Fernandes cita vários outros. Por esses motivos, transfigurados tanto em violência explícita quanto em violência simbólica, não daria para usar esse termo. Então, o Florestan Fernandes formula o termo mito da democracia racial, para falar e pensar o Brasil de outra forma, de outra maneira, com uma posição engajada, crítica e constantemente atuante contra qualquer ideia de neutralidade descritiva. Em lugares que são resultados, como o Brasil, de violências extremas, isso precisa ser sempre lembrado e crítico. O que Florestan Fernandes diz, não podemos ser neutros num país que tem a história que o nosso tem. Não podemos ser neutros em relação à violência. Nunca. Essa é a ideia de qualquer teoria crítica e da sociologia crítica. Ponto. Tá? Passaremos agora para os principais conceitos
da obra do Sérgio Buarque de Holanda, que é o Raízes do Brasil. Vejam lá. Bem, pessoal, obra Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. A obra principal do Sérgio Buarque de Holanda é Raízes do Brasil, é considerada sua obra magna, publicada em 1936. Principais conceitos que a obra traz: os conceitos de personalismo, o qual eu já apresentei antes a vocês na introdução à obra, ali nos primeiros slides. Então, o conceito de personalismo, de influência weberiana, da metodologia weberiana, a sentimentalidade e a cooperação autêntica, essa dificuldade de entender as intenções do comportamento dos brasileiros, né? Agora, brasileiro do ponto de vista de personalidade. O que motiva as nossas ações? Essas são as principais investigações do Sérgio Buarque de Holanda. Mas ele também, do ponto de vista sociológico, econômico e político, investigou a aristocracia rural brasileira, qual é a vida e o ideal econômico dessa aristocracia rural, essa diferenciação ou essa dificuldade do brasileiro diferenciar o que é da vida privada e o que é da coisa pública ou da vida pública, né? E a noção, o tipo ideal do brasileiro para o Sérgio Buarque, ele denominou o homem cordial. O homem cordial é o principal conceito em Sérgio Buarque, que anuncia uma espécie de abstração conceitual que organiza na sua generalização a personalidade do brasileiro. É uma cordialidade que a gente não sabe muito bem interpretar quando representa honestidade, quando não representa, quais são as verdadeiras intenções ali dentro. Pela essa ideia de cordialidade, as pessoas tendem a gostar muito dos brasileiros, de ele parecer algo sempre feliz, de bem com a vida, né? Alguém assim que agrada as pessoas de outros países, traz uma ideia festeira, de alegria, mas que o Sérgio Buarque diz que não é possível dizer de uma maneira muito objetiva o quanto é carregada de honestidade essa cordialidade, ou o quanto o brasileiro aprendeu com a história e a tradição a qual foi colonizado a usar desse modo de agir para conquistar alguma coisa que talvez não tivesse acesso. A cordialidade do brasileiro pode ser um tipo de adaptação personalista ou da personalidade para conseguir vantagens e benefícios, o que levaria esse conceito à contradição. Então, esse determinado comportamento assim aberto, que parece que não dá muita bola para a distinção entre público e privado, diferentemente de outros lugares do mundo e outras personalidades que separam muito bem o público do privado e deixam muito clara essa separação, o brasileiro parece afeito e também assim construído para não fazer essa distinção, como se isso fosse uma vantagem às pessoas que o conhecem. Então, de início, as pessoas tendem a gostar disso, mas logo nasce daí uma confusão. Tu não sabe se isso está sendo feito de maneira honesta ou para conseguir alguma vantagem com isso. Isso parece que depois de um tempo assim dessa relação, isso se esvanece, se esgota. É uma relação que não perdura, porque justamente essa dificuldade de dividir isso, né, como se diria assim, a possibilidade de viver uma vida tratando a todos que tu encontra como amigos, isso não é possível, né, para o Sérgio Buarque. Isso logo levará a relação a um desgaste. E as coisas tendem a ser assim tão cíclicas nas relações sociais do brasileiro, justamente porque há um constante esgotamento. E aí as esferas bem construídas de público e privado levariam a uma sustentação mais duradoura das relações sociais, justamente porque essa mistura não acontece, não aconteceria. E essa separação existe por um motivo, né? Justamente para manter as relações sociais com mais durabilidade. Seria mais ou menos assim a interpretação do homem cordial. Então veja, né? Em Raízes do Brasil, o Sérgio Buarque ele apresenta a cordialidade como um dos traços característicos da sociedade brasileira. Uma herança do nosso passado
patriarcal, não esqueçam disso, e colonial. Então veja, a cordialidade, ela não é aquilo que nós logo pensamos, ela parece uma solidariedade, não chega a isso. Sérgio Buarque diz, a cordialidade do homem cordial não atinge a solidariedade, ela é resultante das ações emotivas às quais o brasileiro está inclinado, justamente por uma ausência de educação para que não seja levado pelas emoções, principalmente na esfera pública. Então não confundam isso com solidariedade. É um conceito bem... A cordialidade da abstração homem cordial para representar a personalidade do brasileiro é uma situação bem confusa e também assim, paradoxal. Tu não sabe muito bem qual será o resultado daquele comportamento ou uma dificuldade até de previsão das intenções dessa emocionalidade excessiva, né? Transbordante. Então tem que cuidar para essa interpretação ficar dentro da tendência, do padrão, da inclinação, todas as palavras que são semelhantes aqui, né? A tendência do comportamento brasileiro é essa, a inclinação da personalidade do brasileiro é essa. Então vamos tentar interpretar essa cordialidade que não se transforma em solidariedade e que isso é muito raro, né? Bem a marca da nossa personalidade. Bem, ainda, isso faz com que o Brasil vire então uma comunidade doméstica, diz o Sérgio Buarque de Holanda, onde há inversão do público pelo privado, tá? Porque não há distinção. Há uma mudança do Estado pela família. Olha como nós chegamos aqui dentro agora do assunto do nepotismo, uma grande marca da corrupção brasileira, né? O mundo público, o mundo da esfera pública colonizado por famílias e por vários integrantes da mesma família num ciclo lógico e racional de favorecimentos pela emocionalidade, pelo parentesco, né? Como se isso fosse adequado. Então esse é um grande problema, a substituição do Estado pela família, né? Nepotismo, favorecimentos, desvios de verbas, licitações compradas, tudo marca e resultado deste mesmo critério. Se nós analisarmos na história do Brasil, essa inversão de Estado pela família acontece em toda a história brasileira e dá para encontrar as mesmas famílias nos mesmos cargos de poder desde o período colonial até hoje. O que deixa essa aula e essas notícias ainda mais tristes. A corrupção, então, do Brasil seria uma falta de educação ética, de educação moral, uma falta de distinção entre público e privado, então tem várias camadas de educação aqui nesse processo até de construção intelectual, e uma dificuldade de construção moral, né? Não existem bases culturais de autoeducação, a emancipação, a ideia de ser um autodidata, de investir sozinho na própria educação, de não ficar dependendo dos outros para conquistar a autonomia. Isso não é um objeto da educação brasileira. Por isso, sempre essa constante dependência dos outros, né? Por exemplo, se critica muito quando falamos de corrupção ou de nepotismo, se critica muito, da boca para fora, né? A espera de que esse, digamos assim, esse criticado assuma suas responsabilidades e atue com honestidade, mas não se critica, por exemplo, a própria autoridade desse cargo. Então veja, tem uma coisa mais profunda aqui. Então há sempre um estado de espera de que alguém assuma suas responsabilidades, mas talvez o questionamento aqui da autoeducação, da emancipação, seria aquela autoridade ser colocada em questão, a própria existência daquele cargo ser colocado em questão, é mais profundo. Só que só chegaria nessa reflexão depois de um processo de educação para uma cultura política que se efetive de forma suficiente. E isso não há o mínimo disso no Brasil, porque a educação no Brasil nunca foi um projeto. Vocês conhecem essa frase, e aqui isso é comprovado pelo Sérgio Buarque de Holanda. Existem formas corretas de lidar com o bem público, exclusão de qualquer benefício à esfera privada, preocupação com o bem-estar do todo, do coletivo, e não privilégio dos seus parentes e familiares e amigos, né? Vejam que essa ideia de cordialidade transborda para o político e para os principais problemas que o Brasil enfrenta. O Sérgio Buarque diz assim, para o exercício em cargos públicos é necessária a capacidade de racionalização abstrata.
né? A capacidade de abstração, de reflexão profunda. Para que isso aconteça é preciso um projeto longo e sistêmico de educação de qualidade. Não há. Uma capacidade organizacional e uma impessoalidade. Impessoalidade é algo essencial para a lisura. Lisura é honestidade. Então, assim, para tu ser honesto, a impessoalidade é importante. Então, eu não posso tratar e favorecer a minha família em prol do bem comum, né? Então, a gente vê esses escândalos de corrupção, de desvio de verbas, né? As pessoas são vistas e pegas com dinheiro escondido em partes íntimas, saindo do aeroporto. Bom, é um prato cheio para investigação pela obra do Sérgio Buarque, que tenta sim, criar critérios de compreensão para esses comportamentos tão, infelizmente, comuns no cenário público brasileiro. Mas aqui tem aqui tem uma tentativa, né, de compreender esse fenômeno, tá? Pelo menos uma base psicológica do homem cordial. Bom, e finalizando, então, nossos autores estudados aqui, os fundadores da sociologia brasileira, vejam como os próprios fundadores trazem os conceitos que serão desenvolvidos e abordados até hoje, né? Como é interessante. Caio Prado Júnior, principal foco do Caio Prado, né? O sentido da colonização. Então, o sentido ele é entendido e pensado como assim, uma colonização com sentido exploratório, uma colonização com sentido que busca o povoamento. Isso faz toda a diferença para o Caio Prado. Então, nesse sentido, na obra, principalmente na formação do Brasil contemporâneo, estão as principais contribuições do Caio Prado para a sociologia brasileira. Ele vai dizer assim, ó, as causas explicativas para o subdesenvolvimento brasileiro estão na formação inicial do Brasil, ou seja, na sua herança colonial. Qual é a herança colonial aqui? Ter sido sempre uma colônia de exploração, sem objetivos para o povoamento. O povoamento acontece de forma caótica, desorganizada, não proposital, e isso vai marcar o Brasil para sempre na sua história, até que haja um grande projeto de reforma, de mudança, ou de revolução, ou de transformação disso tudo. Tá? Então, assim, tem dois tipos de colonização. A história da Europa e a história da América, que vai fazer uma diferenciação, uma colonização de povoamento ou para povoamento e uma colonização para exploração. Tá? O Brasil sempre foi uma colônia para exploração, então isso será a marca do subdesenvolvimento brasileiro, como eu havia dito. Para o Caio Prado Júnior, todas as causas explicativas para o subdesenvolvimento brasileiro estão na formação inicial do Brasil, ou seja, na sua herança colonial, ou seja, ainda ter sido colônia para exploração. Para Caio Prado Júnior, a escravidão ainda existia no Brasil, transfigurada em outros sentidos, senão a forma de escravidão que nós temos no imaginário do período colonial, outras formas de escravidão, como o não acesso, a miséria, a pobreza extrema, a falta de direitos, os preconceitos. Existe toda uma escravidão simbólica, estrutural na sociedade brasileira, um problema e uma coisa que nunca nem havia sido projeto político para resolução e que nunca foi resolvida. Ainda que não seja institucionalizada, Caio Prado entendia que ainda existiam pessoas trabalhando de maneira forçada em condições desumanas no país, que é um sentido de violência simbólica dentro do conceito de escravidão. Então isso finaliza a nossa análise dos três clássicos, dos três fundadores. Essa minha argumentação por dentro dos principais conceitos dos sociólogos tem relação com as apresentações das obras e da metodologia ali de comparação entre eles, e a partir daqui se desdobrará as próximas gerações de pensadores da sociologia brasileira que nós estudaremos na sequência. Sou o professor Felipe Karasek, sou professor de filosofia, ciências sociais, história da cultura. Muito obrigado, gente.